Seja bem-vindo ao podcast Homem Sem Limites. Estamos aqui numa mesa recheada de profissionais, de gente que faz acontecer, e vamos apresentar hoje o suplemento All-Forceman, que é a criação do Mauro, aqui do Mauro Meiners. Isso aí. Né? Da MJR Soluções. Estamos aqui também com a Josi Vibrans, que é nutricionista, vai contar um pouco mais também sobre seu currículo. E o Kelvin Egger, personal trainer. Isso. Vamos lá, gente, vamos conversar um pouquinho. Mauro, All-Forceman. O que é o All-Forceman? Explica pra gente aí brevemente o que é esse produto. Vamos lá, Felipe. Primeiramente, boa tarde, né? Agradecer a oportunidade, agradecer a doutora Josiane, o Kelvin, que é meu amigo personal, de longa data, né, Kelvin? Isso aí. Aí pela participação no nosso podcast. A ideia de trazer o All-Forceman e apresentar ele no podcast Homem Sem Limites é trazer para o público uma solução para o homem como um todo, né? Um homem mais ativo, um homem mais energizado, um homem mais disposto, né? Então a gente desenvolveu esse produto para isso, para trazer o público masculino de volta, resgatar ele a essência masculina. Eu acho que está faltando muito isso hoje, essa juventude, tirar essa juventude do sofá, do vapor, do videogame, trazer essa galera para atividade. Isso. Tá? Show de bola. Cara, e vamos lá, vamos começar contigo aqui, porque Sim. Saiu de ti a ideia do All-Forceman. De onde é que saiu essa ideia de vou criar um produto que faça suplementação aqui de algumas coisas que são essenciais para o homem? Eu vou resumir um pouquinho a história, que ela é um pouco longa, né? Começa no pré-pandemia, aí até conversei já com o Kelvin sabe, a doutora também já conversei. Eu sentia a necessidade de resgatar a minha energia, né? Então eu trabalhava demais, cuidava de mim de menos. Em resumo, durante a pandemia eu voltei a cuidar do corpo e com isso eu vi uma grande necessidade de desenvolver um suplemento por não ter no mercado um suplemento tão completo quanto o All-Forceman, né? Hoje o All-Forceman tem 14 ingredientes ativos, ele entrega um resultado performático muito bom para quem busca alta performance. Tanto para esporte, estudo, lazer, tanto para uma vida adulta mais ativa, né? Em todos os aspectos do corpo do homem, ele vai te entregar mais resultado. Perfeito, show de bola. Josi, como é que esses compostos aqui que a gente tem, que são 14, que alguns são até meio difíceis de pronunciar para quem não está acostumado, né? Para quem não é da nutrição, né? Tem aqui tríbulos, maca, taurina, zinco. O que eles fazem no organismo, digamos assim, do homem? Boa tarde a todos, primeiramente, né? Queria agradecer também a oportunidade de poder trazer mais informações, né, para as pessoas, sabendo da necessidade também do cuidado com a saúde do homem, né? Eu atendendo em consultório lá, área clínica, eu vejo que justamente aquilo que o Mauro comentou, sabe? De buscar essa essência do homem, né? O homem hoje, ele trabalha muito, ele tem todas as funções dele, ele cuida da família, ele é empreendedor, ele busca também qualidade de vida, tentando adequar toda essa rotina dele à questão de atividade física também, né? E obviamente o corpo, ele vai acabar precisando dessa energia a mais, né? E esse suplemento com todos esses nutrientes justamente vai atuar nessa área, né? O Tribulus, a maca peruana, o Long Jack são fitoterápicos, né? São ervas e raízes também, a maca peruana uma raiz, e ela vai ajudar nesse sentido no organismo masculino, não só no masculino, mas no feminino também, né? Mas aqui falando mais sobre o organismo masculino mesmo. Ele vai atuar ajudando na questão de produção mesmo de testosterona, na questão da libido também, de forma natural. Então, sem contraindicações, né? Eu sempre falo que a gente precisa olhar num contexto geral a saúde, né? Tanto do homem quanto da mulher, mas avaliar como que tá esse organismo. Obviamente que não adianta eu só suplementar se eu não estiver cuidando desse organismo num geral. Então, atividade física, alimentação, sono de qualidade, a questão da hidratação também. Só que se esse paciente ou se esse homem só fazer o básico, às vezes falta um empurrãozinho que a gente fala, né? E esse empurrãozinho seria esse suplemento aqui, que dentro do conhecimento que eu tenho é um dos mais completos do mercado. Lá em clínica eu gosto bastante de suplementar os pacientes porque eu vejo esse retorno significativo, né? Eu vejo o paciente mais disposto, com mais energia, melhorando as relações
em casa, porque a gente sabe que isso é importante também, reflete. Então, o homem com cortisol alto, que é o hormônio do estresse, é aquele homem que não tem muita paciência, né? Que é aquele homem que realmente busca só resultados, né? Às vezes ele não tem aquele momento de sentar, de conversar, de relaxar. E não é porque ele não quer. Não é porque ele não gosta, é porque ele está esgotado. Organicamente, o corpo dele já está saturado. Assim. Isso, ele está esgotado. Então, a gente poder dar esse suporte para esse paciente também, eu vejo que dá um resultado significativo. Nossa, muito bem, muito bem. E Kelvin, tu tens hoje pessoas assim, no caso, como é que tu chama? Alunos teus? Isso. Que eles utilizam o All-Forceman. Sim. E, claro, se apresenta também um pouquinho pra gente, né? Mas assim, e depois aí também pode aproveitar para complementar. Como é que tu percebe, assim, tem diferença neles? É perceptível, assim? É totalmente perceptível, né? Primeiramente, boa tarde a todos, agradecer ao Mauro aí pela oportunidade, a Nutri, vocês também. O que eu vejo bastante, eu trabalho praticamente de manhã e à tarde, noite, em salas de musculação, né? Então ela praticamente a Nutri a doutora já embasou tudo os benefícios dele, né? Mas principalmente na área de musculação, que é a minha área, né? A gente vê a performance da pessoa melhorar totalmente, né? Desde que ela esteja seguindo uma alimentação adequada, né? Que é a base de tudo. E principalmente suplementando, né? Então os compostos ali que a Nutri já falou e que o Maurão aí já puxou a letra ali, o que acontece? A performance da pessoa aumenta, sem dúvida, tá? Principalmente quem é sedentário também, né? Quem tá tentando sair do sofá, igual o Maurão falou, às vezes acontece, como a Nutri também já sacramentou, falta um incentivo para a saída do ponto zero, né? Então, os compostos ali, eles ajudam nesse sentido, né? De você sair do ponto zero, de ter mais disposição, de buscar algo a mais nesse sentido, né? Principalmente na musculação, ou seja, no cotidiano, no dia a dia, onde a pessoa está estressada, né? O cortisol lá em cima, então isso reflete em tudo, tanto no relacionamento em casa quanto na academia ou no trabalho. Pega, né? Cortisol alto atrapalha sono, atrapalha ganho de massa muscular, atrapalha um monte de coisa. Né? Então tá tudo... Queda de cabelo também. Isso, também. Então tá tudo interligado ali, né? São coisas ali multidisciplinares, desde a alimentação ao treino, a suplementação, né? Então tem que estar tudo bem ajustado, bem redondinho ali para que a pessoa tenha uma performance boa, né? Seja no trabalho ou mesmo em casa, né? Tem até um vídeo teu, né, Kelvin, no Instagram, que fala que você nota que os homens chegam na academia para musculação ou para exercícios gerais, até de aeróbico, desanimados, desmotivados, né? Isso. E você atribui aquele vídeo à falta de testosterona baixa, né? Todo mundo tem, todo masculino e feminino tem testosterona, né, doutora? Em níveis diferentes. Em níveis diferentes, né? Porém, do homem, de 300 a 700 é normal, quando os especialistas hoje dizem que um homem alfa, um homem que tem coragem de encarar o dia a dia, de criar uma família, de desbravar esse universo aí fora, que é uma luta diária, e com certeza tem que ter coragem pela manhã de vestir, sair, lutar para voltar para casa com o alimento. Não é? Todo mundo faz isso. Sim. Alguns fazem isso naturalmente, outros estão na corrente sanguínea fazendo por fazer, e outros se olham no espelho. Não, eu vou encarar isso aqui de frente. Precisa ter uma testosterona acima de 800. Tá, mas eu tenho ela com 350, eu estou me sentindo bem. Mas por quanto tempo? Né? Então, outro dia até eu vi o Dr. Alessandro de Loyola, né, falando, que eu até um médico que eu acompanho bastante, que ele coloca o seguinte, a incidência de suicídios é nos homens, não é nas mulheres. Eu quero só fazer uma comparação rápida aqui, e daí no final eu fecho. Né? O maior número de depressivos, dependentes químicos, não são mulheres, são homens. E nós temos hoje mulheres e homens equiparados no mercado de trabalho. Eu acho isso fantástico. Mas por que o homem sofre mais? Por que o homem tem o Novembro Azul para cuidar dele e não o ano todo? Aí tem aquele tabu, Novembro Azul é para ver se o cara tá com a próstata aumentada. O cara não quer fazer o toque. Mas não há necessidade se tu tá te cuidando o ano todo. Eu tô falando aqui, né? Eu não sou médico, eu só tô colocando a opinião como homem, né? Que tal cuidar do homem de janeiro a janeiro? Como a gente faz com as mulheres, né? Não tem campanha,
Exatamente, porque o governo só quer vender, né? Sem entrar no viés. Mas o que eu dizia que o doutor chamou atenção, o doutor Alessandro de Loyola, que é um cara pesquisador, estudioso e que apoia a desenvolver o masculino nos homens novamente, né? Resgatar essa essência. Então eu sigo muito ele por isso. Eu citei ele aqui porque ele diz o seguinte: se tu for olhar esses caras que estão tentando se suicidar, com depressão, desanimados, eles estão com testosterona baixa. Por que não falar num homem Perdão, eu tô com um pouco de rinite. Reposição de testosterona mais cedo, né? Não aos 60. Que tal se ele está com testosterona baixa aos 30, que seria algo perfeitamente normal, alguns até aos 22 acontece. Ah, mas o cara é um guri. Acontece. Fisiologicamente ele está sem testosterona. Essa reposição ela pode ser gradual, desde que assistida por um médico, né, especialista no assunto. Não pode sair tomando isso aí de qualquer jeito, não pode anabolizar, não pode, no Brasil inclusive é proibido. Ou você pode fazer o uso de um suplemento que vai te devolver os níveis de testosterona naturalmente, gradualmente. Mas você segue a orientação do médico, né? Não estou dizendo que um rapaz de 22 anos deve tomar um suplemento para ganhar nível de testosterona por si só. Ah, porque o Kelvin achou que eu devo tomar. Não. Exame médico, né? Passa por um endócrino, é isso? Isso, um endócrino. Um especialista nessa área, ele vai dizer quais são os níveis seguros para aquele homem naquela idade, né? E que não podemos mexer com pessoas obesas, por exemplo, diabéticas. Aí tem que acompanhar com o médico. A gente só está dizendo o seguinte: se a gente olhar para o homem desanimado, pode ser testosterona. Então, a depressão pode ser uma baixa de testo? Pode ser outro hormônio? Pode. Mas por que deixar para procurar o médico só em novembro, né? Eu presencio bastante na sala de musculação, como o Mauro falou ali, assim, jogando uma média, né, de 10 pessoas, 8, sendo homens, né, 8, assim, vêm realmente com caso já crítico de saúde. Então, eles procuram como último recurso, né? Não é um negócio que é muito incentivado, né, por parte comportamental mesmo da sociedade mesmo, da sociedade, ou até deles mesmo, né? Então, pessoas com percentual de gordura altíssimo, né, uma alimentação totalmente desregulada, várias horas de trabalho, poucas horas de sono, né? Então, já vem, graças a Deus, depois da pandemia, a galera meio que se conscientizou um pouquinho mais, tá tentando procurar mais sobre saúde, sobre se alimentar bem, sobre treinar, né? Mas ainda é pouco devido a essa falta também de incentivo, né, de governamental também, mas também um pouco de preconceito sobre alguns assuntos, né? Seja ele a parte de reposição de testosterona, ou a parte do próprio homem se abrir mais em relação a alguns assuntos que estão prejudicando, seja ele mental, ou seja ele físico, né? Enfim, mas a gente tá aqui para dar uma movimentada, dar uma sacudida na galera e para que comecem a se cuidar um pouquinho mais, né? Legal, isso aí. Eu vejo bastante em consultório também, complementando o que o Mauro falou, a gente cuida muito da saúde da mulher, né? A mulher, ela busca mais informação, ela busca mais autocuidado, ela quer se sentir bem, mas o homem também precisa disso, né? O homem, ele olhando para a saúde dele num geral, não só a saúde, mas também a parte estética, que é importante, né? Então, o homem, quando ele tem mais vigor, quando ele se sente bem, ele vai trazer mais saúde e mais felicidade para a família dele. Ele bem, ele faz as outras pessoas perto dele bem também. Então, parte também da gente um incentivo para que esse homem busque mais informação, né? Que ele procure para fazer exames clínicos, porque hoje o exame laboratorial traz referência aos níveis de testosterona, de vitaminas também, que é importantíssimo a gente suplementar. Hoje a gente sabe que a vida traz uma carga muito grande, então a gente tem muitos desafios ao longo do dia e alguns também de trabalho que a gente precisa, a mente sobrecarrega mesmo, né? Então, precisa desse aporte. Por que não buscar essa solução? A questão da testo, eu digo assim, claro que
Por que é muito limitado a questão de reposição hormonal? Porque as pessoas não querem fazer o básico bem feito, elas querem a solução rápida, mas a solução rápida não traz benefícios a longo prazo. A gente precisa ver também como esse organismo tá para receber essa questão hormonal. Então, um suplemento que vai me auxiliar na produção da testosterona e não necessariamente a testo no meu organismo é maravilhoso, né? Além de outras vitaminas e antioxidantes que vão ajudar no reparo desse sistema, eu faço com que esse organismo consiga produzir mais, né? E a testo sim vai trazer mais disposição para o homem. Eu sempre falo que quer saber se um homem tá legal, olha o nível de testosterona dele, né? Sim. O homem mais desanimado, mais cabisbaixo, fraco, normalmente tá com a testo um pouquinho mais baixa. Então a gente repõe ou ajuda com um suplemento que nem esse, o corpo, a própria produção mesmo, é um homem que vai responder muito melhor aos treinos, né? Mais disposição e ganho de massa magra, né? Que é o que todo mundo quer, né? Que é o que todo mundo quer. Ô, Josi, e esses ativos aqui, principalmente assim, magnésio, zinco, selênio, como é que eles auxiliam assim na saúde do homem? Eles vão ajudar na questão hormonal, né? Então eles vão ajudar na questão da testosterona também, né? A regular essa questão de hormônios. Todos esses suplementos, o nome propriamente já diz, né? São suplementos. Eles vão auxiliar. Eu falo que é um organismo que eu dou um aporte maior para ele. A questão alimentar nunca pode ser substituída, né? Então eu sempre falo para os pacientes que vêm em consultório que o básico precisa ser sempre bem feitinho, né? Então você toma água, você se hidrata o suficiente para esse corpo poder também fazer as funções dele, poder funcionar bem, né? A questão do sono inegociável, então quando eu descanso, eu dou tempo de recuperação para o meu organismo. E durante esse sono, onde vai ter a recuperação, eu preciso de nutrientes. E os alimentos, eles me trazem uma boa fonte, mas normalmente não o suficiente. Então, quando eu entro com um suplemento, eu estou ajudando nessa questão, sabe? As funções fisiológicas também e de reparação. Não, perfeito. A gente até estava trocando uma ideia que antes a gente falou que muitos desses compostos a gente consegue, claro, encontrar na alimentação normal, só que teria que comer toneladas, às vezes, de algumas coisas para conseguir, né? Chegar nesses níveis aqui, né? Então, para a pessoa ter mais conforto gástrico, enfim, é legal ela tomar uma suplementação, porque ela vai ter mais qualidade de vida, né? E assim, ó, também lidando muito com a realidade do paciente, né? Eu tenho um exemplo lá em consultório que um paciente, um dos primeiros que eu acabei suplementando tríbulos, né? E eu tive um resultado bem legal, satisfatório. Que assim, é caminhoneiro. Então assim, ó, como é que eu vou dizer para um caminhoneiro que ele tem que dormir 8 horas? Que ele tem que se hidratar o suficiente? Que ele tem que se alimentar de forma adequada. Então, eu não posso frustrar esse paciente mais ainda. Que é muito lindo a gente falar muito de teoria, mas na prática nem sempre isso é possível. Então, eu tô ali também para dar esse aporte necessário. Então, a gente começou com esse caminhoneiro lá, com esse motorista, começou fazendo o que ele conseguia, diante das possibilidades dele, a quantidade de hidratação e a alimentação. Falei, ó, tenta priorizar pelo menos uma refeição, que seja o almoço ou o jantar de forma legal, saudável, isso. E depois a gente suplementou a questão hormonal, né? De suplementos, na verdade, para reposição, né? Para que o corpo conseguisse aumentar essa produção da testosterona, aumentando a libido também, força, disposição, aumentou demais. Depois que esse paciente começou a ver os resultados, que ele notoriamente se sentiu melhor, tu acha que ele não começou a cuidar mais da alimentação dele? Você acha que ele não começou a carregar a garrafinha de água do lado? É um ciclo, né? É um ciclo. Primeiro sempre vem a questão do incentivo mesmo. Quando a gente começa a ver o resultado, a gente se motiva a continuar e ainda assim a melhorar. Hoje ele treina. Então me diz um caminhoneiro que conseguiu, na vida turbulenta dele,
encontrar alguns horários para treinar. Ele treina todos os dias? Não. Ele não. treina como ele pode, quando ele consegue. Mas isso vem trazendo para ele muitos benefícios, inclusive na questão dos exames laboratoriais, que a gente sabe que faz grande diferença. E normalmente quando é um motorista ou alguém que tem uma vida mais assim, os exames estão tudo alterado, né? Eu queria só puxar aqui um assunto sobre os caminhoneiros, né? Os irmãos da estrada. Eu já tive frota de caminhão, já tive outros empreendimentos. Alguns já sabem, né, no meu pré-pandemia ou meu pós-pandemia, eu sou multiempreendedor. E essa é uma classe que sofre muito. A doutora puxou um gancho muito importante, quero fazer uma ressalva. Primeiro, a alimentação é sabotada na estrada, né? Ele não tem tempo de cozinhar, ele come qualquer coisa onde ele parar para comer. Segundo, ele não pode parar o caminhão de 2 em 2 horas para hidratar ou urinar, por exemplo. Sim. Então ele fica todo retido, todo inchado. Ele fica 12 a 14 horas por dia, 18, uns viram 24, sentado, na mesma posição, sem poder se mover muito, porque o caminhão já é automático, né? E piorou a vida dele, tá? O ganho de saúde foi o pé. É conforto, mas a saúde não é boa. O irmão caminhoneiro sabe o que eu tô falando. Isso aqui vai tirar a tua fadiga. Isso aqui vai melhorar teu sono. Vai diminuir os índices de inflamação prostática. Então, o pessoal da estrada que tá sofrendo, vem para o All-Forceman, faz o que a doutora falou, alimenta direito, nas suas possibilidades, você faz o seu melhor. Então, se você puder não almoçar direito, jante bem. Pelo menos uma refeição. Limpo. A refeição deve ser limpa, né? A base de proteína e saladas e você vai bem. Depois, tente se movimentar. Os pátios de postos hoje já estão com aquelas academias de área externa. Cara, deixa a vergonha de lado. Tá um pouquinho saliente, tá um pouquinho fora de forma. Se tu olhar no meu Instagram, meu antes e depois, 2023, novembro, né? Dezembro de 2024, vai dizer assim, se o Mauro conseguiu, eu também consigo. Eram 20 quilos a mais, era muito grande, cabeça, parecia um melão. Então eu digo pra você que tá aí, o irmão da estrada, vem pra cá que aqui tu não vai te enganar, tá? E outros também, né? Profissionais da segurança pública. Da saúde também, muitas vezes, infelizmente, cuidam mais dos outros do que de si mesmos. Viram noite em plantão. É que eu quero falar assim, é pra todos, é pro pedreiro, né? É pro gari, é pro executivo, é pro atleta, é pro pré-atleta, é pro jovem, é pro sênior, pra todo mundo. O homem de verdade tem que se cuidar. Como é que a família do cara vai ficar se ele faltar? De que adianta ele trabalhar 30 anos na boleia do caminhão e depois os 20 anos que lhe restam cuidar da saúde em ambiente hospitalar? Não vale a pena. Né? Eu ia chamar a atenção o seguinte, o cuidar da saúde hoje, o prevenir a doença hoje, né? Melhorou amanhã. A minha rinite. Melhora muito o teu amanhã. Ah, não, vou deixar para quando doer eu vou. Pode ser tarde demais, né? Não é verdade? Mediar sempre é mais caro. Sim, eu sempre falo que cuidar da saúde é difícil e exige tempo e determinação, mas cuidar da doença é muito pior. Além de você ter que arrumar o tempo que até então você não tinha, o gasto que você vai ter com o medicamento e ainda assim você vai estar sentindo dor, desconforto. Então, cuidar da saúde, eu evito todas essas situações, né? Exatamente. Kelvin. A parte da prevenção, hoje a gente tem que bater bastante na tecla, né? Porque é sofrido, né? Sofrer agora é sofrido para treinar, mas é melhor sofrer agora com saúde do que depois já não tendo mais tanta disponibilidade de fazer. E é um sofrimento que quando entra na rotina, né, Kelvin? Você como personal embora, pode saber melhor que a gente. Primeiro mês dói mais, depois o músculo vai tomando forma, né? Vai diminuindo o percentual de gordura e tu melhora a articulação, tudo dói menos. Sim, é criar o hábito, né? Criar o hábito de se alimentar melhor dentro das suas possibilidades. Ou eu passo ali 10, 12 horas dentro da academia, também uma hora que dá, que né? dá um tempo ali, então tento pesar, já levo, né? Levo todas as minhas refeições. Porque se deixar para última hora a gente vai pular, né? Eu falo, então, a chave é a organização. Tem que se organizar, tem que se programar certinho, né? E criar o hábito. Vou pra academia uma vez na semana. 2, 3. Vai criando o hábito que a consistência ela vem com o tempo, seja alimentar ou de treino. Né? Não é verdade? Como a doutora colocou, né, Kelvin? Os primeiros resultados apareceram
Aquele paciente dela, que era um caminhoneiro, caminhoneiro, ele sentiu melhor, ele começou a se exercitar do jeito que dá, no pátio do posto, nas paradas, né? Enquanto aguarda a carga, liberação de nota, o cara tá se exercitando, lá numa caminhada. Às vezes comentam assim, mas um dia só. Sim, um é melhor do que nenhum. Daqui a pouco consegue 2, daqui a pouco consegue 3, né? Consigo só meia hora. Vai lá e faz meia hora, dá o teu máximo em meia hora, que é melhor do que nada, muito né? Bom. Melhor feito do que perfeito. Verdade. É isso aí. Bem verdade. Ô, Kelvin, aproveitando que a gente entrou nesse gancho aí um pouco sobre falar de vida cotidiana, assim. Essa suplementação, por exemplo, ela é indicada mais para atleta ou ela também gera muitos benefícios na questão de, sei lá, de disposição, por exemplo, para uma pessoa que é sedentária e está começando a buscar essa vida aí mais ativa? Olha, ela é indicada, na verdade, para os dois, né? Então, seja para um atleta que está buscando uma performance, um aumento de performance, uma melhora no treino, ou até para quem é sedentário, né? Para quem está querendo dar o start ali de iniciar uma vida mais ativa, mais saudável. Então, ele é indicado para os dois. Para quem busca uma performance melhor, né? Vai ver que o treino vai render mais, a consistência melhora um pouquinho, né? Vai aumentando a contração muscular, né? Então, tudo vai melhorando com o tempo. Para quem é sedentário também, pode utilizar que... Sem contraindicação. Sem contraindicação nenhuma, né? Já validado pela doutora, então vai dar mais essa disposição, esse ânimo para que se crie essa rotina de treino, né? De na verdade, entrar nessa vida mais saudável, né? Perfeito. E não é um movimento, né? Eu tenho que entender o seguinte, é um lifestyle, é um modo de vida. Eu digo porque eu sou a prova viva, né? Eu sempre procrastinava. Que daí na semana que vem eu diminuo o consumo de álcool, começo a comer direito e começo a academia. Beleza. Eu só pagava a mensalidade da academia, né? Ia na semana melhor que vem, aluno, né? Na semana que vem do pós, final de semana, lá por terça-feira, me sentia bem, ia pra academia. Todo saliente, né? Todo fora do esquadro. Aí tu olha pro lado assim, olha pro outro lado, todo mundo mais sarado, aí tu é o pior. Mas eu sempre digo o seguinte, aí eu olhando pra mim, poxa, mas eu tô com vergonha, eu tô ruim demais, né? Vou passar no bar tomar uma. Vou comer um churrasco com a galera, né? O caminho mais curto, o mais fácil é esse. O mais difícil foi cortar a galera do churrasco, cancelar os eventos de cachaçada, de vários eventos. Que você tem empreendimentos, você sempre tem eventos. Quem é do segmento, você, o Kelvin conhece demais, pessoas demais, sempre tem convite. A doutora também pode confirmar isso. Se você aceitar todos os convites, você não tem vida. A vida social absorve todo o teu tempo. Você vai começar a comer diferente, beber, né? Acaba que a gente entra nessa rotina. E eu digo o seguinte, quando você vai tomar uma decisão, como eu já estou falando, quando o teu coração der sinais que ele não está legal, pode dar certo ainda, né? Eu não sou médico, pessoal, é a prova viva. Mas se tomar decisão muito tardia, pode dar errado. Quando estiver na cama do hospital com um monte de ponto de safena, eu vou voltar a me exercitar, você vai ter um monte de restrição. Não que não possa. Faz agora. Começa agora. Mas eu não estou me sentindo bem. Mas daqui a um mês você se sentir melhor. Em 3 meses você vai se sentir melhor do que aos 25 anos. Né? Porque aos 25 anos tu tinha um físico de garoto. Aos 47, como eu me sinto melhor do que muito jovem de 25. Por quê? Porque eu faço exercício todos os dias. Sem exceção. Sem exceção. Então, hoje é meu modo de vida, né? Hoje é meu modo de vida. Eu quero continuar assim até morrer. Se eu morrer com 60, 70, 80, eu penso que até 97, né? Basicamente, pelos exames, né? Mas eu sempre digo assim pra galera que vem perguntar assim, o que você tomou? Primeiro lugar, decisão. Segundo lugar, procurei nutrição, né? Uma nutricionista boa, para fazer uma boa dieta, hidratação, suplementação orientada, né? Não sai tomando tudo que vem pela frente, mas orientada. E exercício físico constante. Eu consigo 3 vezes por semana? Tá de parabéns. Consigo 5 vezes por semana, você tá acima da média. Faz todos os dias igual eu, cara, você mudou o teu estilo de vida. Né? Eu até os domingos, feriados, eu faço alguma coisa. Se a academia estiver fechada, eu corro, pedalo, sei lá. E isso me faz bem. Quero dizer o seguinte, se tu não tomar a decisão de iniciar agora, daqui a 20 anos, tu vai te arrepender por não ter tomado a decisão hoje. É sobre isso que eu falo sempre para todo mundo que me pergunta o que fazer. Toma uma decisão. Cara, mas eu vou perder metade dos meus amigos.
Cara, não vai perder, leva eles junto pra academia, leva eles junto com ou ganha outros 20. Eu sempre digo que você não vai perder 20, você vai ganhar outros 20. Vai trocar, né? Vai trocar. Leva ele pra um pedal, convida pra um pedal, convida pra um trote na Via Verde, vai, aqui em Jaraguá do Sul. Faz alguma coisa diferente, né? Joga um futebol, um vôlei, sei lá, qualquer coisa, qualquer esporte é melhor do que nada. Eu sempre digo assim, não é só academia, pessoal. O pessoal às vezes pensa, eu não tenho como pagar uma academia. Mas, cara, a caminhada é o exercício mais barato do mundo e mais seguro. Depois vem a corrida. Melhora o tênis e corre. Qual é a dificuldade? Não tem dificuldade, cara. Hoje em dia tá muito fácil fazer, né? Sim. Basta tomar a decisão e iniciar e continuar fazendo. Constância. Não tem... Constância. Constância. Daí vem a disciplina, vem os resultados, aí tu começa a olhar diferente. Vou melhorar aqui, vou melhorar ali. Não é verdade? Sim. Mas eu sempre digo assim, eu sou prova viva. Quem for no Instagram da Alforce ou no meu pessoal, vai enxergar o antes e o depois. E é gritante. E eu tô a 33% do meu objetivo. Então eu tenho uma caminhada longa para alcançar meu objetivo. A ideia é chegar aos 50 na forma que eu quero. Então, se Deus me der saúde e eu tiver disposição... Aqui ó, meu acelerador. Eu vou chegar aos 50 na minha condição, melhor condição física da minha vida. Eu quero bater essa meta. Fazer a sua parte, né? Que nem eu sempre falo, a expectativa de vida aumentou demais. Se a gente for olhar uns anos atrás, né? 50, 60 anos, a pessoa já era bem vivida, né? Se vivesse até os 70, nossa, esse morreu velho. A gente falava. Então, hoje em dia, sim, dá para se viver até os 97 anos e o melhor, com qualidade de vida. Não é sobreviver até os 90, né? É viver até os 90. Com a parte mental também, né? Que a gente sabe hoje em dia que precisa de suplementação também. A questão da B12 influencia demais, né? A questão mental. Então, suplementar o que for necessário para que sim a gente chegue até a idade avançada, mas consciente, né? Não só sobrevivendo. O primeiro passo está sendo dado, então, né? Exatamente. Se eu quero chegar até os 97, eu tenho que fazer por onde, né? E acaba que quando a gente toma essa decisão de melhorar a nossa qualidade de vida, tudo em torno da gente, todos em torno da gente, todos melhoram. A família inteira. Os filhos, os amigos, né? Sim. Até os pais, porque quando eles te convidam para casa, não tem mais aquela lasanha gordurenta, né? Aquela coisa deliciosa, né? Cheia de comida mais selecionada, mais limpa. O churrasco já é com menos gordura. Porque você está sempre pensando no todo, né? Mas eu vou abrir uma exceção hoje, tá? Mas quanto churrasco tem por mês? São 4. 4 exceções no mês vai ser uma sabotagem, é tudo que tu tá fazendo no mês inteiro. Eu digo assim, mas você pode comer 4 churrascos por mês, seja carne magra, né? Selecionada e tal, que eu digo. Então, tudo melhora. Hoje a gente vê isso. Os filhos olham, isso aqui tem açúcar demais. Faz mal, né, pai? Faz mal. Então, começa a deixar aqueles hábitos, sabe, de lado. Isso que é muito importante. Sim. Então, é nesse contexto que eu quero abordar. Se a gente toma uma decisão de melhorar a nossa vida, seja ela pela alimentação, pelo exercício físico, a gente melhora a qualidade de vida dentro do casamento, do matrimônio, ou do relacionamento, se forem namorados, né? Melhora também o teu foco, o teu desempenho profissional fica elevado, porque tu tá mais motivado, mais feliz, tu tá mais com energia lá em cima, né? Tu consegue focar mais, produz mais. Alta performance é isso, né? Então a gente tem vários clientes, né, no meio do mercado financeiro, por exemplo, imobiliário, o pessoal que vive uma vida, cara, que é uma loucura, né? Tem pessoal que é programador, né, que fica 20 horas no computador, que toma suplemento, toma o All-Force, para melhorar a performance do seu trabalho. Eu digo o seguinte, é para todos os homens, né? Esse gancho que tu deu é importante também, principalmente nesse início, né? Nessa mudança de chave, né? É importante tu ter esse mindset já meio blindado já, com uma coisa que melhore teu foco, né? Que tu saiba dizer não para algumas coisas no início, né? Também não abrindo mão de tudo, tendo uma vida equilibrada sempre, né? Eu gosto de, sei lá, comer meu churrasco no domingo, né? Mas saber que isso, né? Não existe lixo, né? Não existe dia do lixo. Tudo é comida, tudo é nutriente, né? Então é saber equilibrar isso tudo e principalmente ter a cabeça já centrada que
hoje eu passei da conta, né? Então eu vou ter que dar uma equilibrada aqui, porque aqui foi vacilei. mais pra frente. Então, vacilei. Então tem pessoas também que vivem nessa gangorra aí e não tem muito o foco ali. Então ele ajuda a embasar mais, a te deixar mais centrado quanto a isso. Focado, né? A taurina, inclusive. A taurina, inclusive. Pois é. Até isso que eu ia perguntar, assim, ó. Taurina, betalanina e arginina. Como é que isso daí consegue ajudar ali uma pessoa durante um treino, por exemplo? Durante o treino, a gente pode dizer que a arginina, ela é um vasodilatador, né? Sim, porque vai aumentar o fluxo sanguíneo. Vai aumentar o fluxo sanguíneo. Então, o teu pump, né, que a gente chama na academia, ele fica bem melhor. Tu consegue sentir uma contração muscular maior, né? Então, melhorando a tua performance, né? A taurina, tu consegue ter uma melhora de foco, né? Vai me corrigir se eu estiver errado. Vai te dando uma melhora de foco e tudo mais, né? Então, o teu desempenho, tu tá mais concentrado, tu tá mais ativo, tu tá prestando atenção no movimento que tu tá fazendo, né? O que acontece? A gente chega lá, vamos supor, passa 4 séries no agachamento de 10 pra pessoa, né? Ela vai lá, ela só desce, né? Ela só agacha. Literalmente ela faz o movimento. Ela não tá prestando atenção no movimento, ela não sabe que ela tem que colocar a força no calcanhar, ela não sabe que a hora que ela subir, ela tem que contrair a musculatura, né? Então, a parte suplementar, ela vai ajudar nisso, né? A tu ter mais foco naquilo, concentrar naquilo que tu tá fazendo, a contrair a musculatura, a voltar lento, a fase excêntrica, a cuidar, né? Então a taurina já... E assim, ó, só para complementar, né? Não é nem só pro ganho de massa e resultado, mas essa questão de concentração é para eu evitar que eu me lesione, né? Porque se eu estou fazendo o exercício sem tanta concentração, as chances de eu acabar me machucando são grandes, enormes, né? E é o que mais tem, é gente simplesmente lá levantando peso, né? Não tá concentrando, cuidando, né? Do que tá fazendo, né? Ou mexendo no celular, né? Muito. Tem um monte de gente mexendo no celular e não tá prestando. Então, esses nutrientes, eles ajudam literalmente no desempenho do treino, né? Que tu consiga uma contração muscular melhor, melhorando a performance e o teu ganho, né? Então, o resultado vem muito mais rápido. Show. Mauro, e qual que é a diferença, cara, do All-Forceman para os outros suplementos aí que tem no mercado? O All-Forceman é o suplemento alimentar para o homem mais completo do mercado hoje. Isso eu te digo porque eu pesquisei muito antes de elaborar essa fórmula, acompanhado por a doutora Cavalcante, me foge o nome dela, que é da indústria Nutrifarma do Rio de Janeiro, uma nutricionista, um urologista e o meu personal, que é buscando porque assim, eu sabia o que eu precisava, mas eu queria saber como eu poderia abranger essa régua, alcançar mais homens. Com o meu ganho, eu pensei, eu tenho um legado, levar isso para mais gente. Como eu sou multiempreendedor, quem me conhece sabe toda a minha trajetória, quem não me conhece, eu posso contar um outro momento que a gente vai ter que fazer um podcast só para isso. A história é longa. Eu digo o seguinte, eu vi um nicho de mercado. E está aí o suplemento sendo lançado agora. E vai para o Brasil todo, tá? Compra diretamente no site. Mas o principal diferencial do All-Forceman que ele entrega é o que promete. Tá? Ele foi testado e validado por vários homens de várias idades. Tá? Então, de 22 a 60 anos, todo mundo que tomou passou o relatório e a gente submeteu aos especialistas da área de medicina e saúde para verificar se aquilo ali era verdade, né? Porque eu tenho que mensurar isso. Eu não sou da área médica, nem tão pouco técnica, né? Eu sou da área de engenharia e administração, mas sou inquieto. Então, tudo eu busco fazer o meu melhor, tá? Então, isso vem desde que era criança, né? A criança dentro de mim não acaba nunca. Eu nunca saí da quinta série, mas isso é por causa da energia mesmo. Eu quero dizer o seguinte, o suplemento mais completo do mercado para a saúde masculina é o All-Forceman. Isso é com toda a propriedade, eu posso te dizer. Os níveis dos ingredientes, os percentuais são extremamente seguros, né? E a gente colocou 14 ingredientes, por quê? Porque a gente queria fazer a saúde fisiológica do homem melhorar como um todo. Se eu usasse aí 4, 5 componentes, ele seria perfeito com combinação, com uma concentração maior, né, para uma área. Mas eu não queria deixar
né? Cobrir o corpo e Aquele destapar os cobertor pés, curto, né? sabe? Exatamente. Então a gente quer trazer um suplemento completo que vai mexer com a parte fisiológica do homem como um todo, né? Ajudando ele em todas as áreas. A gente aborda muito a parte de nutrição, hidratação, suplementação na área da musculação, da área do físico do homem. Mas veja, quando eu melhoro o meu físico, eu melhoro o meu mental. Quando eu melhoro o meu mental, eu vou para o meu espiritual. E quando eu mexo nas 5 áreas da minha vida, eu fico bem de saúde, né? Bem mentalmente, bem espiritualmente, porque eu ganho dinheiro e minha família é feliz. O que mais eu quero? Não é verdade? E eu pensei em levar isso para os outros homens que também têm essa necessidade. E com o estudo de mercado, a gente viu que muitos homens precisam desse apoio, né? Onde eu tomei o Alforcement por mais ou menos 8 meses, só que ele era manipulado em farmácia. Essa história eu queria que tu contasse também. Conta aí pra gente. Então, quando a gente desenvolveu a fórmula, eu tomei ele durante 8 meses, antes de lançar ele, né? Ele ia dar um pouquinho mais de 8 meses. Mas ele era manipulado em farmácia, eu gastava R$400 por mês. Hoje tu vai gastar bem menos do que isso, porque agora ele está industrializado. R$400 por mês era a minha suplementação só do Alforcement, né? Porque eu precisava validar isso. Então eu fiz essa fórmula para vários outros homens e eles foram submetidos a testes. Eles tinham que só apresentar diariamente que eles consumiram no horário adequado. Porque de nada me adianta eu cuidar da minha alimentação, da minha hidratação, da minha suplementação, né? E eu beber que nem um louco, não dormir, viver em balada, viver virado, né? Tem que ir pra balada, tem que ir pro bailinho, tem que sair com a esposa, com a namorada, tem que tomar um vinhozinho, quem bebe, né? Mas eu digo assim, ó, tu vai fazer só isso, né? De quarta a sexta, não, de quarta a terça. Quarta. Né? Que o jovem começa indo na quarta-feira, tem que dar uma saidinha, né? Na quinta, na sexta, no sábado, domingo, quando vê segunda-feira, o cara tá se arrastando, né? Que eu sempre digo. Então, não, tem que viver o 80-20, né? 80% regrado, 20% você dá aquelas escapadas. Não tem como. Não, até eu queria chamar a atenção, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondi. Tá. Isso aí. E quando eu começo a falar também, tirando minha rinite, eu falo pra caramba. A doutora, outro dia vi ela no Instagram falando, aqui na região nós temos uma cultura, eu sou de etnia alemã, sou do interior do Rio Grande do Sul, pra quem não sabe, né, por isso meu sotaque é um pouco mais puxado, mas moro em Santa Catarina há 30 anos, fiz minha vida aqui. E eu queria dizer o seguinte, vi a doutora puxando um assunto muito interessante no Instagram outro dia, me chamou a atenção. Logo que a gente se conheceu, eu fui olhar os conteúdos dela, que aqui na região a gente tem várias culturas, né? A cuca. Como é que é aquele nome daquele outro? Strudel. Strudel. Né? Aí vamos pra parte que eu adoro, né? Marreco recheado, joelho de porco. Essas coisas eu aprendi a comer aqui. Eu tô falando. Então, como é que a gente vai tirar isso da cultura do pessoal aqui da região? Não tem como nutricionista, eu tô falando, né? E nem precisa, né? Tá vendo? O meu TCC foi justamente em cima disso, comfort food. Comidas que trazem conforto afetivo. Okay. Eu, para quem me conhece, sabe que eu adoro torresmo. Alemoa também, claro. Né? E eu falo, o que faz com que o torresmo ele seja interessante para mim, que eu goste tanto? Porque eu não consumo todos os dias. Né? Aquilo que de fato eu vou fazendo com frequência, ele acaba perdendo um pouco o sentido, né? Então a questão do churrasco que foi levantado muito antes, né? Eu falo para os pacientes ali que jamais a gente tem que tirar da cultura, até porque às vezes é um momento que o pai vai ensinar o filho o que está faltando hoje em dia, né? Essa questão do pai se fazer presente na vida do filho também. Então vem aqui, deixa eu te ensinar como é que faz o churrasquinho. Mas por que eu não posso colocar uns legumes juntos na grelha, né? Por que só comer a carne? Claro. O problema é o excesso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, sempre é, né? Então, por que eu não acrescentar outros alimentos lá junto na grelha também, né? Fazer um arrozinho junto, né? Transformar aquele momento lá em algo único, sim, que vai trazer memórias afetivas para a criança e para a família num todo, mas também trazer saúde.
né? Então, ter outros alimentos, sempre incrementando, né? A questão do sair todos os dias, né? Não é vantajoso e com certeza não traz benefícios para a saúde, não só do homem, mas da mulher, das pessoas num geral. Então, ter esse equilíbrio. Claro que eu posso tomar o meu vinho, claro que eu posso sair no final de semana, claro que eu posso ter a minha refeição livre, não dia do lixo, né? Exatamente. A refeição livre mesmo, eu posso ter no final de semana, eu posso me permitir comer um bolo, eu posso me permitir comer a lasanha, só que junto com a lasanha também trazer fibras para essa refeição. Então, consumir mais verduras, legumes, vegetais, sempre com equilíbrio. O segredo é equilíbrio. Eu falo em consultório que a gente pode comer de tudo, mas não tudo. Não tudo. Então, equilíbrio. O segredo para tudo é equilíbrio. Muito bem. Traduziu bem o que eu falei do 80-20, né? 80% disciplinado e 20% a gente vai quebrando a regra um pouquinho, né? Meio porra louca também. Bem pouquinho. Às vezes você vai tomar uma dose a mais, às vezes você vai comer uma buchada de bode, que aqui na região não tem, né? Eu aprendi lá no Nordeste. Pensa uma iguaria, cara. Não é pra qualquer um, não. Esse negócio é forte, né? Forte, é pra cabra macho. Cabra bravo. No Nordeste vocês falam assim, cabra arretado. Arretado. Rapaz, que coisa brava aqui. Mas eu quero dizer assim, então, aquele 20% que você pode dar uma fuga, você aproveita aí, né? Então, se você tem lá, né, 22 dias bem comportado e 8 dias que dá uma fuguinha. Não é... Isso, e se passou dos 20% lá, porque é 80-20. Ai, Josi, passei lá dos 20%, foi uns 30%. Então, no outro dia, na outra semana, eu dou uma segurada na rédea e eu me regro mais ainda naquele momento para também recuperar, né? Muito bem. É legal ter essa visão, né? De não demonizar as coisas, né? De não de forma fazer um terror, né? Isso, porque assim, o que acontece também, né? Quando a pessoa já tem uma vida meio desregrada, né? Pra ela virar a chave do nada, né? É difícil, né? Tu fala, pare de fazer isso, né? Então, ir aos pouquinhos, né? Encaixando na rotina, fica tudo mais saudável, tanto pro físico quanto pra cabeça da pessoa. Claro. Isso aí. E daí acaba sendo constante, Exatamente. né? Eu consigo ser constante quando eu vejo uma melhora significativa e um bem-estar. Me sinto bem, então eu vou continuar fazendo aquilo, né? Isso aí. Kelvin, tu já chegou a recomendar o Forceman para alguns alunos teus ali? Já recomendei já, a hora que o Maurão já passou a fórmula ali. A gente já comecei a divulgar, principalmente para quem que eu vejo que tem essa falta de disposição, né? Mais na questão anímica da pessoa, né? Então, como eu falei, na sala de musculação a gente recebe ali de 10, 8 pessoas, homens, né? Falando em homens agora, com esse problema, né? Tanto laboratorial, como a doutora falou, né? Que provavelmente já tem, a maioria deles é constatado mesmo, né? Mas para quem também tem dificuldade de se concentrar, de manter uma rotina, de ter uma constância nos treinos, né? Então, assim, é bem nítido a mudança, assim, né? Porque daí a pessoa começa a ter uma performance melhor, então ela vê os resultados acontecendo, né? Então, assim, ela se empolga e consegue ter uma constância maior. Então, eu indico aí pra galera aí já. Ela percebe, tu percebe também a diferença na pessoa? Eu que trabalho, eu vendo, né, a pessoa, então, assim, com uma alimentação balanceada, suplementando, então é nítido no físico, esteticamente, né, e principalmente mentalmente também, né, que a gente vê que a pessoa muda já. A fisionomia, sim. Fisionomia, né, a gente vê a fisionomia, a gente vê o treino dela muito mais concentrado, né. Então a gente vê essa melhora aí em todas as áreas, né? Ainda mais eu que tô vendo ela todo dia ali, né? Todo dia. Então cada detalhezinho eu já consigo ver, melhorou isso, né? Definiu mais o peitoral, ganhou um pouco mais de braço, perna, né? A parte estética, então, inegável, mas a parte mental também a gente vê um pouco de mudança de foco quando ele começa a ver o resultado, né? Elevou a autoestima, né? Se sente mais confiante, né? Tudo. Tu vê tudo. Com certeza. Já coloca uma regata, né? né? Tu vê lá, o cara fica todo tímido, depois já... Fica se filmando no espelho, assim, né? Fica olhando, né? Só cuidar, né? Não olhar muito pro espelho, né? Olha mais no exercício, né? Focar no exercício. Né? Mas é nítido, tá? A gente consegue ver... E como muda, né? Só para complementar de novo, né? Como muda a relação até com a família em casa, com a esposa, né? Eu falo que o homem, quando ele se sente homem, quando realmente ele busca aquele vigor, aquela
aquela essência de homem, ele trata a esposa diferente em casa também, então ele não vai mais brigar por qualquer coisinha, ele realmente, ele vai trazer aquela segurança e aquela parceria que a mulher gosta também, né? Eu não sei se é o caso ali contigo, se tu atende personal também, mas eu atendo muitas pacientes ali que a gente comenta, né, de fazer exercício físico na academia e no começo ter o suporte de um personal, né? Porque ele realmente vai te orientar, né? E te direcionar para que faça o exercício de forma certeira, né? E daí as pacientes falam para mim, ai, mas meu marido não vai gostar, mas o meu marido, ai, ele vai brigar, o personal homem, acho que não vai. Daí eu disse, gente, né, como é que tá a essência desse homem, que ele se sente abalado de deixar a mulher dele 1 hora com o outro homem, né? Num lugar que tem um monte de gente ao redor também, isso, né? Tipo assim. Então, assim, o que ele tá deixando faltar em casa, que ele se sente, às vezes, diminuído com a presença de um outro homem durante 1 hora. O que ele está entregando para essa esposa em casa nas outras 23? Ou nas outras 8 horas, de fato, que ele esteja com ela de noite em casa, né? Então, de fato, suplementar um suplemento que nem esse pro homem, para que traga esse vigor para ele também, vai mudar completamente a questão de relacionamento também, né? Sim, de não se sentir mais abalado com uma outra pessoa do lado, né? Essa questão da autoestima ali também... Autoestima, é tudo, né? Então, eu vejo bastante ali. Trabalho também com mulheres, né? Atendo mulheres, atendo homens, né? Mas, assim, a gente vê bastante, assim, a dificuldade de conseguir clientes mulheres até. Devido a essa questão que a Josi falou ali. Né? Então, é bom que vá mudando um pouquinho a cabeça ali da pessoa. Às vezes é só insegurança, né? Exatamente. O homem, ele se sente inseguro, né? E depois que eu mudo a parte mental desse paciente também, né? E com suplementos para que ele se sinta melhor, para que ele tenha mais energia, mais libido, mais disposição, obviamente que ele não vai mais se sentir abalado com qualquer situação. Eu devolvo para ele aquela essência de homem mesmo, né? Sim, exatamente. Verdade. Quando você puxou ali da questão de melhorar o libido, eu queria fazer até um comentário. Outro dia um cliente veio, né, pelo site comprar o All-Forceman. Ele comprou 6 para 6 meses. A preocupação dele era que se a embalagem era discreta para a mulher dele, a filha não ver. Daí eu abordei esse cliente da seguinte maneira. Primeiro que o All-Forceman não é um medicamento, ele é um suplemento. Segundo, que ele não é um suplemento para disfunção erétil. Quero chamar a atenção o seguinte, ele vai melhorar a tua parte fisiológica toda, né? Teu físico, teu mental, vai elevar a tua energia, automaticamente ele vai ajudar a produzir testosterona, com a alta testosterona teu libido vai melhorar pra caramba. Mas se teu problema é disfunção erétil, tu tem que procurar um médico da área, um urologista, para ver como é que estão teus níveis hormonais, se isso é psicológico ou é físico. Eu não sou médico, já falei, né? Mas desse produto eu entendo. Eu quero dizer o seguinte, se esse cliente estiver vendo, tranquilo. Primeiro, o All-Forceman não faz menção nenhuma à disfunção erétil. Não é para isso que ele foi criado. Eu quero deixar bem claro para toda a rapaziada aí, jovem que está precisando, não é aqui que tu vai achar a tua solução. Se um jovem está com disfunção erétil, ele tem que procurar um médico. Se é um sênior, né, que na oportunidade era um homem a partir dos 60, conversei com ele bastante, inclusive por telefone, ele comprou, a embalagem é super discreta, não vai personalizada, só que o All-Forceman ele é assim, ó, não tem como esconder. Ele é um suplemento que vai melhorar a tua forma física como um todo, você vai dormir melhor e você vai ter um libido muito melhor, você tem ganhos significativos de libido. Ok. Você vai melhorar a tua performance sexual. É isso que você quer saber? Tá dito. Mas não é um produto para disfunção erétil. Não pode tomar pensando que você vai tomar isso aqui de manhã e virar, né, no Dom Juan, não vai ser, cara. Não adianta ficar se enganando, né? Porque hoje o pessoal busca um milagre. Busca atalho, né? E outra, eu sempre digo assim, o pessoal que toma lá os remedinhos para disfunção erétil tem que tomar cuidado, né? Que afeta o coração, a longo prazo, os cavernosos, vai tudo pro pau, não funciona mais. Depois não adianta chorar as pitangas, né? Aposenta, pendura a chuteira lá e acabou. Tem que buscar o quê? Melhorar a tua qualidade de vida num todo, melhor fisicamente e mentalmente, buscou ajuda médica, daí se tá com disfunção não é problema, tem cura para tudo. E tá barato, tá acessível.
Só que eu sempre digo e gosto de deixar bem claro, mas é para disfunção, não, mas vai melhorar, vai. Mas se eu tô com um problema físico, né, que ele é motor, que o negócio não vai, não adianta tomar isso aqui. É isso que eu falei para esse cliente, e ele comprou 6 produtos. 6 produtos, para 6 meses. Fiquei muito feliz, falei, depois me dá um feedback. Só que expliquei para ele procurar um uro, né, procurar alguém nessa área, porque eu não sou médico, né, eu conheço desse produto. E ver se o problema não é motor, né, ou é psicológico, ou ele é físico, né? Mas assim, ó, trabalhando na área clínica, né, atendendo vários homens ali, te digo que 80% não é nada fisiológico, certo. Realmente é algo mental. É um homem que tá cansado, que tá nervoso, estressado diante da carga que ele leva, né? É um paciente, às vezes, que não cuida da saúde, então, obviamente, o corpo vai achar que não é necessário e ele vai poupar. Cortisol alto também dá uma desligada na chavezinha, Cortisol né? também, com certeza. Então, a gente melhorando essa questão do homem, a questão, eu digo, de exercício, de alimentação e de suplementação, a gente melhora todo o homem. Inclusive, a parte de motivação mesmo, né? O paciente, quando ele tá com mais disposição, libido alta, né? Tudo acontece. Ele vai com uma faca nos dentes aí pra vida. Resgata o primitivo do homem, né? Eu sempre digo assim, a gente quer acordar a gurizada, tirar eles do vapor, do videogame. Não é que não pode jogar videogame, né? Eu sempre falo que a gurizada agora tá naquele narguile, vapor e videogame. O que aconteceu com o homem, né? Não é que tem que só correr atrás de bola, só fazer exercício, não. Tem que viver a vida também. Se quiser jogar um videogame, qual é o problema? Não é? Eu conheço pessoas de 47, 50 anos da minha geração que jogam videogame, mas não todos os dias. Equilíbrio. Exatamente, vive uma vida adulta, né? Então, quando o sujeito tem lá de 20 a 40 anos e mora com os pais e joga videogame e fuma vapor e não tem uma namorada, o que tá acontecendo com esse cara? Né? Não tem uma família, não tem um objetivo na vida, não tem nada. Ele só trabalha, casa, nem estuda mais, né? Porque aquele nem estuda, nem trabalha, nem... E não sai da barra, sai do pai e da mãe. Por isso a gente quer resgatar a essência masculina, devolvendo o primitivo pro homem. Deixando ele mais violento mesmo. Para encarar, violento não com as pessoas. Mais agressivo. Mais agressivo para tomar decisão, encarar com coragem os problemas. Né? Eu vejo a situação outro dia na Via Verde, eu vou chamar essa atenção aqui, não vou fugir muito do contexto, tá? Tem 2 guardas lá e tem uma piazada que joga basquete. Resolveram boxear os guardas. E aí tinha 2 infelizes que eu sempre digo que são os Enzo, né, cara, filmando. Nossa. Meu amigo, se eu tô lá, eu pego os caras que estavam batendo nos guardas, eu pego mesmo, tá entendendo? Eu vou preso mesmo. Mas depois eu pego os Enzo, entendeu? Aí não vou filmar mais porra nenhuma. Não é, cara, porque eu tenho revolta com isso. Aí eu vou ficar filmando um cara grande batendo em você, eu tô filmando. E tu tá filmando que eu tô filmando ele tá apanhando, ninguém vai interferir. Ele tá exercendo atividade ali para manter a ordem. Por isso eu me refiro, cara, não tem condições. O homem precisa ter testosterona, precisa ter essa visão de defensor, né? Estourou uma peleia, vou me jogar embaixo do banco, embaixo da mesa, eu vou defender as crianças e as mulheres, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Mesmo que não sejam meus. Primeira coisa, você tem que se botar na frente. Tá tendo dois alucinados brigando no meio ali. Então eu estava dando porrada nos guardinhas da Via Verde. Eu fiquei, né, na hora, minha adrenalina assumiu, eu digo, se eu estou lá, os caras não iam bater nos guardas. Né? E depois os caras estavam filmando, eu mandei lá cara, eu queria você, cara. Porra. Cara... Né? Depois conta, ajudei o guarda lá, sei lá, mas quer filmar o quê, né? Eles não têm iniciativa, tô falando pra ti. Já a molecada que joga basquete tinha iniciativa, por quê? Porque eles estão com a testosterona alta, os caras estão atleta e tal, só que são os pirralhinhos que incomodam ali. Aí a extensão daquela área para 2 guardinhas cuidar, eles apanham mesmo.
E é o que está acontecendo hoje em dia com a sociedade, né? Os valores estão muito distorcidos. Por quê? Porque muitas mulheres estão tomando o lugar dos homens. Realmente, se eu tivesse lá na Via Verde, também ia acontecer. Porque a gente toma a frente. Por quê? Porque às vezes a gente vê que algum homem não tá aí, né? Mas não seria o certo, né? A mulher, ela nasceu para ser mais delicada, Com né? certeza. Para ser protegida. Exatamente. Né? E não existe mulher que não gosta de ser protegida pelo homem. Não existe. Todas gostam. Inclusive querem, né? Só que às vezes elas não têm, então elas são obrigadas a tomar a frente mesmo. A vestir essa camisa, né? A vestir essa camisa, né? Uhum. Gente, e dentro das áreas de conhecimento de vocês, que recado que vocês dariam para uma pessoa que ainda não se suplementa com All-Forceman? Olha, eu, como eu falei, né, já indico, já faço uso também, né? Eu indicaria, né, dentro de um plano alimentar, tranquilamente, primeiro, né, fazer dieta, treinar e suplementar. Acho que é a base de tudo, e tudo isso, o resultado vem por consequência, né? Então eu indicaria tranquilamente para fazer uso, que para mim eu senti bastante, para mim e para os meus alunos, né? Senti bastante diferença durante o uso, tá? E só complementando também, então, né, a indicação que eu dou é aquele primeiro passo, né, a iniciativa que a gente precisa ter. Então, realmente, não estou confortável na vida que estou levando, não estou me sentindo feliz, sinto que falta algo na minha vida. Se eu já tenho esse desconforto, então busca uma mudança, né? Busca uma mudança, não fique na sua zona de conforto onde você não está feliz, por mais que esteja confortável, não está feliz. Então, realmente buscar essa mudança, buscar mais qualidade de vida, buscar mais autoestima. O homem também precisa disso, não só em novembro, mas o ano inteiro. O homem, ele precisa também se cuidar para que ele possa cuidar da família dele, para que ele possa ser referência, né? Eu digo que o amor vem muito de admiração, e não só amor de esposa, de mulher, mas amor dos filhos também, né? De olhar para aquele pai com admiração. Nossa, meu pai, ele faz o que tem que fazer, ele faz o churrasco sim no final de semana, mas ele também se faz presente dentro da família, né? Não só no celular ou no videogame, mas também de sentar e ter uma conversa adulta com a criança, com o filho e também com a esposa, de colocar a opinião dele. E esse homem, ele vai ter todas essas condições de ser dessa forma se ele cuidar da saúde e suplementar, porque obviamente hoje em dia a gente já sabe que o suplemento se faz em muitas situações necessário, né? Porque diante de toda essa rotina que esse homem tem, ele não vai conseguir suplementar só com os alimentos, né? Ele não vai conseguir esse aporte de nutrientes só com os alimentos. Então o suplemento, ele entra dentro da vida do homem dessa maneira, suplementando realmente para dar mais condições de ele buscar mais exercício físico também, buscar mais saúde, mais qualidade de vida. Então é maravilhoso. Eu, lá no consultório, vejo muito resultado, muito. O homem, assim, ó, quando ele suplementa, que ele realmente vê que ele é o cara, tudo muda na vida dele. Tudo muda. E a gente que trabalha na área da saúde é maravilhoso. Eu fico mais contente com o resultado dos pacientes do que propriamente eles mesmos, porque é você devolver vida, né? Não só sobreviver, mas realmente viver. Viver. Isso aí. E Mauro, tu do lado de dentro da All-Forceman aí, que tipo de benefício assim que tu já recebeu de, digamos assim, de feedback de clientes mesmo assim, né? Que te falaram algumas coisas assim que tu nem esperava quando tu começou esse projeto? Cara, eu tenho vários feedbacks lá no Instagram, né? @allforceman, para quem quiser conferir. Mas assim, o que eu mais acho legal, assim, primeira coisa, o pessoal fala o seguinte, né? Eu tenho um advogado que ele é inclusive amigo meu, né? Começou a tomar o All-Forceman. Ele falou, cara, a primeira coisa que melhorou na minha vida foi o sono reparador. Né? Durante o dia ele lê muito, né? O advogado fica estudando o processo e tal, aquela visão cansada e tal, melhorou disposição e energia. Então, assim, esse advogado é amigo meu, o Dr. Danilo, que fez esse depoimento. Aí eu tenho depoimento de um personal trainer também, que é amigo nosso, o Zac, que tem um estúdio dele, também sentiu melhoras. Ele já tomava maca peruana, mas não tomava todos os compostos ali, sentiu melhora, né, na parte de força para treinar, libido também em casa, tal. Então o cara foi se reinventando e fez um depoimento muito bacana, né? Mas o mais agressivo foi do Rio de Janeiro, né? Um rapaz de 35 anos. Tem aquele áudio, né? Sim. Que ele fala assim, cara, que melhorou, foi dormir 3 da manhã, acordou às
6h30, sei lá, e não se sentia cansado. Escutei já. Escutou aquele áudio? Eu acho que aquele áudio lá, temos que botar ele na primeira página, né, cara? E daí ele fala assim, né, cara, a máxima dele fala assim, cara, tem que ter cuidado pra não ter problema com a família. Daí eu mando um áudio de volta pra ele. Sim, mas o problema de aumentar a família não é problema. Você tá com 35 anos, porra. Nem sei se tem filhos, né, cara? Mas enfim, eu achei muito massa e falei pra ele, não, pô, né, dá problema na família, vai aumentar a família, né? Tem que fazer um quarto a mais, enxoval e tal. Dizia ele que tava com o libido lá em cima, né? Então, assim, cada organismo vai reagir de uma forma, né? Quando o cara tá deficitário em uma parte, ele vai sentir uma melhora naquela parte ali, naquele aspecto, né? Independente da atividade que ele exerce durante a rotina dele também. Exatamente, independente de qual classe social ou qual atividade profissional que ele exerça, né? Hoje tu tem o cara, como eu falei antes, do pedreiro que está estressado, né? Do gari que está estressado, do engenheiro, do cara do mercado financeiro, do mercado imobiliário, do cara do mercado de saúde, inclusive, né? Que é personal, que trabalha com educação física, conhece tudo. Às vezes o cara está cansado, estressado, estafado, é muita carga, todo mundo cobrando, enchendo de saco, né? E ele dá uma melhorada nessa parte. Então tem vários feedbacks lá, não vou citar todos. E no nosso Instagram, que é @allforceman, né? Que você pode conferir lá os feedbacks muito positivos. Isso para nós é um ganho assim absurdo, né? Para mim, principalmente, que eu enxergo que o meu legado de levar resultado, né, melhora na qualidade de vida e resultado na vida dos outros homens, eu estou alcançando através do Allforceman, né? Isso aí. Tá? E a melhoria ela é no geral, mas fisicamente principalmente, né? Garoto propaganda, né, mano? Eu sou a prova viva. Se tu olhar o antes e depois, não é o mesmo cara. A minha namorada fala, é teu irmão gêmeo, só que tu é o melhorzinho. Tá melhorzinho. Eu digo, não, aquele meu irmão é melhor que eu, não. Ele era mais rico. Ah, tá. Brincando, né, cara? Mas eu falo assim, o legal é a gente enxergar que a nossa missão teve êxito, né? O que eu tô vendendo algo que entrega resultado, sabe? Isso é a minha maior preocupação. Eu sempre digo assim, eu não quero vender uma cápsula de vento, um placebo, não é isso. Né? Se a pessoa não tiver resultado, tá fazendo direitinho e não tem resultado, pode reclamar que eu devolvo a grana na hora. Compromisso público. Não teve resultado, tá fazendo direitinho a suplementação, não teve resultado, eu te devolvo o dinheiro integralmente. Só que tem que fazer direitinho, uma planilha bonitinho, me mostra, eu te mando o dinheiro, faço o Pix de volta. Amor, se tu consegue criar um negócio desse que tu vê que faz tão bem pra ti, cara, até é egoísmo, né? Guardar só pra ti, não poder, tipo, oferecer isso pras pessoas tomarem. É isso que eu comentei mais cedo, eu me senti na obrigação de levar isso pra frente, né? De difundir essa receita, né? Que eu desenvolvi pra mim, com a ajuda de profissionais, e para as demais pessoas com segurança. Por isso que eu busquei uma equipe para desenvolver isso com segurança, né? Com um apelo médico aí, de farmacêuticos, né? Da indústria mesmo, que eu não poderia inventar uma fórmula e colocar no mercado, porque as consequências poderiam ser trágicas, né? Que eu sempre digo assim, se é bom para mim, pode não ser bom para você. Sim. Mas assim como agora ele é nivelado e certificado, e ele está todo padronizado dentro das regras, padrões da Anvisa, né? Produtos são estabilizados, que chama, né? Para estabilizar um componente desse leva 6 meses. Então imagina o investimento disso, né? Então a gente buscou uma indústria forte, uma indústria que performa bem, que trabalha com vários outros produtos para desenvolver o nosso produto lá dentro e produzir isso com segurança, sabe? Tá. Show de bola. Gente, como é que a gente encontra vocês aí nas redes sociais e contem um pouco também sobre os trabalhos aí? Então, eu, como já falei, né, sou educador físico, sou formado desde 2018, então desde 2018 eu estou na área da musculação, né? Então eu atendo tanto como personal, como atendo na Academia Equilíbrio também. Abraço Rafa, Leandro aí, que deixaram eu vir para cá nesse horário. São super parceiros meus também. E, então, atendo na Academia Equilíbrio, né, e atendo com os horários personal fora, né? Faço consultoria online também, né? Só não monto dieta, tô estudando nutrição, não sou formado. Tô entrando na área. Parceria aí, ó, parceria. Colado. Mas tô entrando agora na área também, né? O Instagram é Kelvin Yeager Personal. Só me chamar lá que daí a gente
te auxilia em, seja emagrecimento, hipertrofia, né? Então a gente disponibiliza, disponibiliza ali todo o protocolo necessário de acordo com a especificidade de cada um, de acordo com a rotina também, que é a principal, né? Não adianta a gente prescrever alguma coisa que os clientes não vão conseguir atender, seja na parte nutricional ou no dia a dia no treino, né? Então, Kelvin Eger Personal. Show de bola. E o meu Instagram é NutriJosieViebrants. Eu atendo lá em Corupá e online também, né? Então toda a parte de estética esportiva também, que é uma parte que eu me identifico, que eu gosto bastante, a parte de musculação. Então recebo lá os pacientes para ganho de massa magra também, para emagrecimento e para melhorar a vida num geral, né? Eu sempre falo, melhor do que sentir os benefícios de uma vida mais saudável é ver a outra pessoa vivendo essa vida diferente, sentindo esses benefícios também, né? Trabalhar na área da saúde é maravilhoso por conta disso. Eu falo que não tem como a gente não respingar um pouquinho em todas as pessoas. A gente vai fazendo com que as pessoas ao nosso redor tenham essa mesma percepção também e essa mudança de vida. Então hoje eu influencio a minha família inteira, todos eles fazem parte também, eles se cuidam, eles treinam, eles cuidam da alimentação e isso é maravilhoso. Isso é gratificante para mim poder ver que eu incentivei as outras pessoas a cuidarem mais da saúde, né? Eu sempre falo, é sobre viver, é para viver, não é sobre sobreviver no mundo, né? É sobreviver. Maravilhoso. Show de bola. E aí, mano? E a Allforceman MJR? Então, rapaz, para nos encontrar, né, a Allforceman é @Allforceman ou no nosso site www.allforceman.com.br. Será um prazer atendê-los. Lá no site vai ter todas as praticidades de frete grátis para todo o Brasil, pagamento em 10 vezes sem juros ou Pix com desconto. Você escolhe lá qual a modalidade que cabe melhor no teu orçamento agora e vem fazer uso do Allforceman, que você vai ter todos os benefícios que a gente conversou aqui no podcast, agora validados, né, por 2 profissionais da saúde renomados, o Kelvin, que é um cara que eu já conheço, agora a doutora... a NutriJosie. Inclusive com cupom de desconto agora, né? Olha, conseguimos um cupom de desconto. A NutriJosie vai dar um bom desconto para vocês lá. E validando a fórmula com esses profissionais renomados aqui da região, né? O jeito Allforceman de ser é esse, totalmente transparente, né? A gente quer entregar resultado e agradecer o espaço aí, né, Felipe? Fez uma interlocução legal, participou bem, eu fiquei muito feliz, cara. Seria isso. Fechou, galera? Então, até o próximo episódio do Homem Sem Limites.